parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que diz o homem ser o filho do homem? A igreja, o versículo 14. Um João Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E o 15, disse-lhe eles: e vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17, a igreja. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tome seu assento, com a sua Bíblia ainda aberta. Eu só peço só uma coisa aos irmãos. Quer fazer uso da Bíblia na hora da ministração? Pois faça, você deve ver. Mas eu só gostaria de perceber que você também está entendendo. É desconfortável você estar numa ministração e olha para o lado e olha para baixo e sai. Tenta olhar bem. Vai fazer uma leitura, quer conferir, quer pegar o celular para conferir o que está falando, pode conferir. Deve-se fazer isso. Não está errado fazer isso. O errado é ser alienado. Não acho pecado ter aparelho telefônico no templo, até porque se você não usar bem a aparelhagem, o problema não é o celular, o problema é aquilo que você vê quando está lendo. Temos nesse versículo aqui algo que nós falamos nessas 3 terça-feiras. E a primeira terça nós falamos, recapitulando aos irmãos, nós falamos sobre o sentido de você não se importar com o que as pessoas pensam de você. Na segunda terça-feira nós falamos do diferencial, e na terceira terça-feira do diferencial entre você ter uma postura diferente, você ser diferente. E nessa terça nós vamos estar falando sobre o caráter. Nem tudo se resolve com coisas humanas. Foi falado, então, entrando nesse contexto, foi falado sobre o fator de Jesus Cristo estar em uma conversa paralela, e Jesus faz as seguintes indagações e pergunta: o que dizem quem eu sou? Expliquei na semana passada que isso está sendo refletido a uma resposta que ele queria já ter, e na verdade todos respondem de forma diferente. Mas um homem, Simão Barjona, que é Simão Pedro, que é um dos discípulos de Jesus, por sinal, o discípulo que deu continuidade à obra dele quando ele retornou ao lugar, aos céus. E Simão faz uma confissão, dizendo: mestre, tu és o Filho do Deus vivo. Todo mundo antes de Pedro respondeu. Um diz que tu é Elias, um diz que tu és os profetas, um diz que tu és João Batista, um diz que tu enfim, todo mundo pontua. Mas só Pedro, com uma exatidão, com uma contundência revelativa, uma contundência que trouxe diferença na resposta de todos. E Jesus se alegra com aquela resposta. Jesus se alegra com aquilo que ele está ouvindo, porque aquilo que ele ouve de Pedro, na verdade, não tinha ouvido de outros. Porque Pedro está respondendo segundo aquilo que ele também é. Pois bem, ele era o Filho do Deus vivo. E ele diz: Simão, agora sim eu quero que você pegue
a sua Bíblia, por gentileza, todos mundo, Mateus 16, e do versículo 17, você com ela aberta, eu vou ler. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a igreja, não foi a carne, vamos lá, não foi quem? A carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Repita comigo: mas o meu Pai que está no céu. É interessante quando o escritor coloca depois do que Jesus está revelando, ele faz questão também de pontuar o que Jesus disse referente ao pensamento de Pedro. E essa revelação é: Simão, isso que você acabou de falar não foi uma revelação da sua mente, não foi uma projeção qualquer, mas o que você transmitiu de dentro para fora. Às vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que comemos, mas na verdade temos que nos preocupar com aquilo que sai de nós, porque a palavra é uma coisa que não volta. A palavra assassina, a palavra salva, uma palavra faz a pessoa ficar firme na igreja, uma palavra faz as pessoas se afastarem, porque palavra, segundo Tiago, a nossa língua é como um dardo, e esse dardo é o leme como o navio. Em todo sentido, Jesus não está se alegrando apenas pelo fator. Eu quero que você, por gentileza, com muita atenção, pegue isso aqui. Jesus não está feliz com a resposta de Pedro, apenas. Quando você lê a Bíblia, e pastor, por que o senhor fica pontuando a Bíblia? Porque na Bíblia tem verdades. São 3 terça-feira pregando sobre o mesmo contexto, com verdades no texto. Jesus não está contente pelo fator de Pedro responder aquilo que ele queria ouvir. Não é isso. Não é pelo fato de Pedro responder: não, tu és filho de Deus. Jesus ficou feliz porque na resposta de Pedro havia algo interessante. Havia uma palavra que diz o texto: revelação. Simão Pedro, bem-aventurado é você, porque não foi a carne nem o sangue, mas quem te revelou essas palavras foi o meu Pai. Jesus está feliz pelo fato de perceber que Pedro está sendo um canal de revelação, de perceber que na resposta que Pedro está dando, não foi oriunda, não foi usufruto, não foi de beneficência, não foi de ações mentais, psicológicas, psíquicas, mas foi Deus que tornou revelado. Até porque havia quantos discípulos? 12 discípulos. E os 12 responderam de forma coerente. Porque como entender aquela pergunta? Quando alguém diz para você: o que dizem sobre mim? Os discípulos responderam com pensar, com raciocínio, com intelecto. Você tem uma força imensa na sua mente. Seu lado esquerdo, seu lado direito. Não quero cometer gafes, nem erros aqui, mas se não me engano, na parte esquerda fica as nossas memórias e na parte direita do nosso cérebro fica as nossas ações, a nossa coordenação. Uma capacidade imensa e que, na verdade, nós utilizamos 1% do cérebro, menos, tá? Segundo a física, Einstein chegou a 2 ou 1%. Tem gente que não usa 0,0% e tem uns que ficam no zero mesmo, porque não faz o bom uso do cérebro. Mas eu quero crer que você faz uso, né, Rafael? Um pouco do seu cérebro, do seu mindset, que na verdade é onde você pensa. Mas para te informar que a pergunta é racional. E como entender uma pergunta racional? Se você me perguntar, pastor, quantos que é 2 vezes 2, eu vou te dizer que é 4. Se você perguntar quantos que é 8 vezes 8,
Eu vou te dar uma resposta bem exata. Se você me disser quantos quer 3 vezes 3, eu vou tentar responder de forma racional. A pergunta de Jesus, que dizem quem eu sou, parecia que era uma pergunta de forma racional, mas não era racional. Porque a resposta que os discípulos estão dando foram racionais. Tu és Elias, tu és os profetas, tu és Jeremias, tu és João. Ele repudia aquilo porque aquilo são respostas humanas. Mas Pedro tem uma resposta que é espiritual. E é aqui que eu quero comungar, eu quero caminhar com vocês para te dizer uma coisa, para você entender o porquê desse contexto. Existem circunstâncias na nossa vida, existem problemas na nossa vida, e existem soluções na nossa vida que elas parecem ser oriundas de coisas naturais, mas não são naturais. Existem aflições na nossa vida que parecem oriundas de coisas comuns, mas não são comuns. Existem excesso de negatividade, não prego positivismo nem negatividade, mas existem coisas em nossas vidas, ocorrências que ocorrem de forma diária, de forma mensal, de forma semanal, de forma anual, que nós levamos pelo lado racional e não são racional. Não são coisas que devem ser interpretadas de forma comum, mas sim tem que ter uma visão espiritual. Uma das coisas que o diabo está aplicando, está usando sobre a nossa vida, é tirar nossa visão espiritual e começar a ter olhos racionais. Até porque a expressão cético é aquele que, na verdade, deixou de crer em algo específico. Cético é aquele que não consegue praticar a espiritualidade dos seus pensamentos. E uma das ferramentas, na verdade, do ceticismo é que você resolve as coisas pelo lado natural, porque o ceticismo, ele cresce nas bases do raciocínio, da razão. Enfatizando então, querido, que na verdade, quando nós somos céticos na nossa vida, nós começamos a olhar a discussão dentro de casa com olhar racional. Nós começamos, o carro quebra, as coisas acontecem, os olhos racional. Aconteceu isso porque daquilo, aconteceu isso porque daquela situação. Há um problema dentro da nossa casa, nós vamos falando, não, aconteceu isso porque meu marido é assim, é assim, é assim. Problema financeiro dentro de casa e nós estamos afirmando por lado racional. Não, está desse jeito porque na verdade não vendeu, não aconteceu, não foi. Às vezes eu me pego com situações que hoje mesmo eu estava ouvindo um áudio que me deixou muito triste também e percebi que na verdade algumas coisas dão errado de forma excessiva na nossa vida, irmão. Não dá certo hoje, não dá certo amanhã, não dá certo depois. Você quer ficar firme na igreja, você não fica. Você quer orar, você não consegue orar. Você quer jejuar, você não consegue jejuar. E na verdade, tudo isso está acontecendo dentro de uma proporcionalidade racional, certo? Você não tem tempo, você não tem hora, você não tem dia, você não tem semana. Tudo está acontecendo. Tudo para justificar para você, meu querido, que algumas coisas você está levando pelo lado racional, mas não são racional. Você está levando pelo lado comum, mas não tem nada de comum. Não tem nada natural. Então, por favor, preste atenção mais na sua vida. Preste atenção mais naquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Preste atenção mais no que está acontecendo dentro de você. Porque eu ministrei 2 terças, enfatizando o lado racional. Mas também eu preciso parar do lado espiritual. Nem tudo é apenas a mudança de comportamento. Nem tudo também é você tentando tomar uma posição melhorada. Nem tudo também é você sendo inteligente, se aplicando, se formando, mudando, se transformando. Como vocês ouviram na semana passada, muitos riram, muitos acharam engraçado, mas na verdade também se alimentaram da palavra. Mas temos que entender que tem circunstâncias que elas são espirituais. E por mais que você mude de forma, mude de comportamento, mude de jeito, ela vai permanecer viva dentro de você. Ela vai permanecer viva dentro das suas coisas.
mão amaldiçoada, família amaldiçoada, parentes amaldiçoados, tudo que pega não dá certo, tudo que pega quebra, tudo que ocorre. Como assim, pastor? Sim, é isso mesmo. Situações estranhas, nada prospera, o dinheiro que você pega não prospera, o dinheiro que você faz não prospera, aí você vai levar para o lado racional. Sim, você não administra, você não consegue, você não avança, mas às vezes, querido, às vezes não é só falta de administração, não. Às vezes é uma doença que bate dentro da nossa casa, que todo mundo fica doente ao mesmo tempo. Tudo acontece, nada dá certo, e uma opressão, e quando se tem, você não junta, porque você gastou, e não consegue, e não vai, 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 e aí na verdade também não tem uma balança, ou é excessivamente espiritual, onde nós falamos o seguinte, que na verdade você precisa crer que a sua vida vai mudar, crer que a sua vida vai ser transformada, crer que a sua vida vai ser, e na verdade é outra balança também da racionalidade, certo? Aconteceu isso por conta disso. Eu estou dizendo que há sim um intermediário que não é nem racional e não é nem espiritual, é fontes na verdade negativas, é fontes espirituais, quer dizer que você não consegue dar um passo certo, você não consegue fazer algo, você coloca no coração uma mudança, e você não consegue mudar, você não consegue sair da onde você deseja, você projetou, você colocou meta, você planejou, você faz diferente, você tenta, você luta, você avança pelo lado físico, humano, mas não avança. Preste bem atenção, tem coisas que são de ordem espirituais. Jesus está contente com Pedro, porque Pedro está respondendo ele na forma espiritual. E como funciona esse negócio, pastor? Da espiritualidade. Tenha a entender uma coisa em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 10. Mas antes de falar de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, eu quero parar primeiro em Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Se você quiser conferir, pode conferir agora também. Está escrito assim, ó: vós sois salvos pela graça por meio da fé, da qual é o dom de Deus. Ou seja, a salvação é um dos processos que você alcança não porque você deseja apenas, não porque você se esforçou. A salvação é alcançada porque é um dom revelado a você. É um dom revelado. Por mais que você tentasse ser salvo, você não conseguiria. Por mais que você tentasse ser vivificado, você não conseguiria. É um dom de Deus. Deus te colocou a fé no seu coração. Deus colocou fé na sua alma. E por essa fé, o Evangelho veio. E você pôde decidir ficar ou rejeitar, mas perceba que até o Evangelho é uma revelação do Espírito Santo. Por que isso, pastor? Ninguém consegue, porque as coisas espirituais, elas só são aceitas pelos olhos espirituais. As coisas espirituais só são aceitas pelos olhos espirituais. Paulo falou sobre isso, que na verdade tem coisas que não é discernido pela carne, mas discernido pelo Espírito Santo. Tem coisas que na verdade você quer resolver com um plano comum, mas é espiritual. A revelação da salvação é espiritual. E isso só acontece porque Deus colocou em você este dom. E esse dom foi revelado dentro de você. E essa revelação nós falamos a palavra fé. A fé se tornou manifesta, a fé se tornou revelada, e pela fé então você crê fielmente, assim quero crer, que você terá encontro com Jesus Cristo nos ares. Quem pode dar glória e dar aleluia por isso? Porque isso é uma revelação. Por tudo isso é para a gente informar, meu querido, que tem coisas que não tem como você levar pelo lado carnal. Tem como o mundano crer em Deus? Tem como o mundano crer que vai haver arrebatamento? Tem como o mundano acreditar que vai vir, tem anjo, tem céu, tem querubins, tem serafins? O mundano não consegue galgar isso.
O mundano não consegue pensar nisso. E quando ele pensa, a sua fé não alcança, até porque nem fé ele tem, quer dizer, né? Desculpa aqui, nem fé ele tem. Ele olha para tudo isso e decide não crer. Ele decide repudiar. Por quê? Para se crer em todas essas conjecturas, é preciso você então ter fé. É uma revelação dada a você, por olhos espirituais. Pastor, me dá mais elemento então. Por isso que eu vou entrar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim, vocês que gostam de pregar, de falar, de cantar, de dizer esse versículo, aprenda nessa noite. O que os olhos não viram, é assim, ó. O que os olhos não viram e que não subiu ao coração é o que Deus tem preparado para aqueles que creem, ou seja, preparado para vós. Então nós pegamos esse versículo isolado e nós aplicamos assim, irmão, fica tranquilo, querido, aquilo que o seu coração não sentiu, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para você. Essa passagem bíblica que está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, versículo 10, ela ressalta assim, ela vem de Isaías, capítulo 64, versículo 4, é uma continuidade, mas tudo isso para te informar na verdade que quando você pega um texto isolado, nem você entende, você fala sem crer, você fala nem você compreende. Percebe que o texto é assim, ó, aquilo que os olhos não, o que os ouvidos não, e que o coração não sentiu. Perceba que esse texto está em que sentido? Racional ou espiritual? Espiritual. Porque se fosse racional, os seus ouvidos deveriam ouvir. Se fosse racional, os seus olhos deveriam ver. Se fosse racional, o seu coração sentia. Tudo isso é para te frisar que tem bênção e tem desgraça na sua vida, que elas alcançarão na sua casa, alcançarão na sua vida pela revelação da espiritualidade. Não tem como você não entender esse negócio. Existem bênçãos que você vai alcançar por intermédio da espiritualidade. E tem desgraça que está na sua vida, que só sairá da sua casa, só sairá da sua vida também pela espiritualidade. Nem tudo se resolve pagando, nem tudo se resolve mudando, nem tudo se resolve se transformando de forma física, nem tudo se resolve na verdade de forma natural. Tem muita coisa na verdade que é de origem espiritual. Tem muita coisa que é de origem espiritual e você não está prestando atenção. Você está cego para a circunstância. Você está levando isso pelo lado comum, mas é espiritual. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios 2:10, rapidinho. Rapidinho, 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10, por gentileza. Você está com a sua Bíblia, por favor. Ó, 9 está escrito assim, ó. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são que Deus preparou para o que amam. 10, ó, aí é o 10, é a justificativa para você então ter uma bênção que os seus ouvidos não ouviram, para se ter uma bênção na verdade que o seu coração não sentiu, para se ter uma bênção que os seus olhos não viram. Então pare de ficar falando para as pessoas essa mensagem, sem primeiro explicar para elas que esse tipo de bênção alcançadas, não são alcançadas do nada, não são alcançadas por fruto do acaso do trabalho, pelo projeto, são alcançadas por algo espiritual, porque o 10 vai justificar. 10, diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Tem caminho na nossa vida, querido, tem portas na nossa vida que ela não vai se abrir. Se você não falar com Deus e Deus direcionar para você a porta correta.
Tem coisas que não vai sair se você não parar ao lado espiritual e ter de Deus, na verdade, uma revelação, e ter de Deus uma intimidade, e ter de Deus algo, e ter de Deus um posicionamento, para que isso seja mudado. Você vai tentar, você pode até conseguir aquilo que o seu coração alcançou, mas as bênçãos maiores, a bênção que não procede do fruto da racionalidade. Deixa eu melhorar esse negócio para você entender. Exemplo, você trabalha 365 dias por ano. Você ganha 1.900, 3, 5, 15 mil, 500 reais, 600 reais, não importa o salário. No final do mês você tem um planejamento, uma planilha, certo? De conta. Tem crente que coloca até o dízimo na planilha, como conta. Bom seria se você não colocasse como conta, porque dízimo não é conta. Dízimo é contribuição, é primeira dádiva. Mas bem, numa ordem de uma organização, você coloque na planilha, se você for igual eu, que uso o Excel para tudo, comprei, já ativa na hora, tudo que eu comprei já entra no computador, ele já me faz o balanço, o que eu tenho para gastar, o que eu tenho para somar, e ainda somo também o que eu gastei no mês passado, e a porcentagem diz que eu subi 15% de dívida, conta me diminui 20%, a ponto que quando ligo aquele computador eu fico mais preocupado do que nunca. Mas por que eu coloco um planejamento? Por quê? Porque eu tenho X, ganhei X e vou juntar. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Se eu ganhei 600, deixo 300 na minha conta bancária. Entre 10 meses eu vou ter que 3 mil reais. Com 3 mil reais, no final do mês, no final do ano, eu posso viajar, eu posso comprar, eu posso suprir, eu posso também, na verdade, acontecer alguma coisa e usar da minha conta bancária. Porque, na verdade, eu estou falando do uso da forma racional. E aí, presta atenção nesse negócio. Pega isso aqui, ó. Depois de 1 ano, você conseguiu então comprar um carro. Você chegou na igreja e disse: pastor, Deus me abençoou, não é isso? Ou não? Deus me abençoou. Mas deixa eu te explicar, como que foi essa bênção? Se eu parar para te dizer, me explica como que você conseguiu essa moto? Como que você conseguiu esse carro? Como que você conseguiu a empresa? Como que você conseguiu comprar isso? Você vai me dizer: olha, pastor, eu trabalhei, eu tive que quitar algumas dívidas aí, peguei a Bíblia de 60 parcelas, mas não tem problema, eu fiz parceladinho mesmo, consegui, comprei, olha, eu juntei. Perceba que você conquistou pelos olhos humanos, é usufruto seu, é usufruto da sua ação. Você juntou, você gastou menos no cartão de crédito, você gastou menos nas suas viagens, assim creio, você fez uma economia, é aos olhos racional, mas você chegou com a bênção, ou seja, essa bênção que você chegou, você projetou, você criou. Eu mesmo vou contar um testemunho para vocês aqui rapidinho. Eu tinha um sonho, na verdade, de ter um carro nem de quando eu era criança, sempre tive o desejo, sempre sonhei. Nós éramos muito pobres, sempre dizia: um dia eu quero ter esse carro aí, um dia quando eu crescer, eu vou ter esse carro e vai ter que ser desse jeito. Eu fui abençoado por Deus de vender o meu golzinho, e aí, enfim, mas se eu parar na matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Sim, agora, esse tipo de ação, esse tipo de bênção que é somada, que você conquistou, que você trabalhou, não se encaixa no contexto do 9 e do 10 de 1 Coríntios. Porque antes de você fazer isso, você juntou. Antes de você fazer isso, você conquistou. A bênção que está criada aqui, a bênção que está aqui no 9 do 10 de 1 Coríntios 2, é uma bênção que não foge, não está dentro do seu planejamento. Diga amém. Amém. Você não planejou, mas aconteceu. Você não sonhou, mas caiu. Você não imaginava, mas estava lá. Você nem pensava a sua mente chegar onde você chegou, mas chegou. Perceba que esse tipo de bênção são bênçãos que não é projeção sua, não é por força sua, não é por projeção sua. Essa bênção é uma revelação da qual Deus te concedeu, e sem você nem esperar, sem você perceber, quando você viu, você já teve a casa.
E para explicar é até difícil, porque você não consegue nem explicar. Quando você viu a sua bênção, a sua vida já foi transformada. Por quê? Porque foi algo que você não projetou, foi algo que você não planejou. Aleluia. Ou seja, é uma bênção da revelação. É uma bênção, é o tipo de porta que você não abre com 1 mais 1. É o tipo de porta que você não abre com 2 mais 2, mas é o tipo de porta que ela só se abre com aqueles que têm relacionamento com Deus. Existe bênção na sua vida, existe bênção, está entendendo? Bênção na sua vida, que ela usa o fruto da sua intimidade com Deus. São coisas que acontecem que você não consegue explicar e nem dizer, mas pelo seu relacionamento com Deus, Deus abre uma porta que você nem imaginava, irmão. Deus faz você ter uma saída que você nem imaginava, irmã. Deus faz algo acontecer que nem você sonhava, irmão. Porque você tem uma intimidade com Deus. Ou seja, existe bênção na sua vida, existem bênçãos na sua casa retidas. Existem sonhos retidos, existem planos retidos, porque você é carnal. Existem realizações da sua vida que nem você imagina, mas você não viverá, porque você é carnal. Aí você quer vir com o texto, depois tem que já não viram, é que o Senhor vê, é porque Deus tinha preparado para mim. Não, Deus não vai preparar o que o coração não ouviu, o que os ouvidos não ouviram para carnal. Deus só vai preparar para aquele que deseja revelar-se através do Espírito Santo. Por isso que é bom ser crente, diga amém. Vou repetir, por isso que é bom você servir a Deus, diga amém. Porque aquele que serve a Deus, aquele que tem Deus no coração, tem na verdade uma mitologia grega que diz a caixa de Pandora. Claro que eu não posso comparar a bênção com a caixa de Pandora, mas na verdade aquele que serve a Deus, irmão, sempre tem uma revelação no meio do caminho. Aquele que serve a Deus sempre conquista algo do nada. Oh glória! Aleluia! Aquele que serve a Deus, querido, ele nem sonhava conquistar no meio de março algo, mas ele disse: meu Deus, eu consegui. Eu consegui. Foi isso que aconteceu comigo. Eu saí para fora para se entender, era um veículo que custa 19 mil, porque é clássico. Eu disse: meu Deus, como que eu consegui esse negócio? Eu disse: eu só consegui. Ao ponto que eu tive que ficar, para alguns irmãos, eu tive que mostrar o documento para me provar para mim mesmo. Irmão, eu só paguei isso. Você está entendendo? Porque aquilo, a bênção, existe bênçãos retidas, que na verdade, ela só vai acontecer pelas visões espirituais. Me explica mais. E quanto tempo que eu já estou? Eu quero ser pontual hoje. Vou te contar uma história sobre Ruth. Que hoje eu vou falar sobre Ruth, que levanta a mão. A Bíblia fala sobre uma mulher chamada Ruth, que na verdade o texto afirma, isso deixa aqui para mim. Eu comecei um pouco mais tarde também. A Bíblia fala que na verdade havia uma mulher chamada Ruth. Ruth era casado com os filhos de Noemi. Noemi tinha quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Noemi era israelita, judia. E Noemi, na verdade, decide sair da sua terra para ir uma terra de Moabe. Lá em Moabe, o seu marido morre, quanto também os seus 2 filhos. Ficou então Noemi e as suas 2 noras viúvas, Orfa, Ruth e Noemi. Orfa decide fugir de Noemi. Orfa decide não ficar com Noemi porque Noemi era viúva, Ruth viúva, 3 viúvas. Ela decide fazer sua vida e voltar para Moabe. Mas a Bíblia fala que Ruth, que era moabita, olha para Noemi e ela diz a maior canção de linar aos nossos ouvidos que você fala muito.
Ruth disse para Noemi: Noemi, aonde você deitar, eu deito. Aonde você andar, eu ando. Aonde você repousar, eu repousarei contigo. Mas não te deixo. E Ruth faz uma declaração em Ruth, capítulo 1, versículo 5. Você vai encontrar aí. 15. A revelação é assim, ó. A Bíblia diz, e ela fala: aonde você deitar, eu deitarei, aonde você repousar, eu reposarei, e o teu Deus será o meu. Mais uma vez, e o teu Deus será o meu. Mais uma vez, e o teu Deus será o meu. Perceba que o Ruth está enfrentando uma situação racional. Morreu o marido, morreu todo mundo. Ela pode voltar atrás, mas ela decide, na verdade, fazer o uso da espiritualidade, dizer o seguinte: eu vou ficar com você. E eu vou dizer uma coisa para você muito mais ainda, Noemi. A partir de agora, o teu Deus é meu Deus. Pronto, parece algo natural. Ok? Parece algo comum. Com o passar do tempo, diz a Bíblia, que para Ruth aquilo foi mais algo natural. Para Ruth foi comum. Mas Ruth, na verdade, decide caminhar, e o texto vai afirmar, não posso aqui me delongar muito, preciso ser bem sucinto aqui. O texto afirma que Ruth começa a morar com a sua nora, a morar com a sua sogra, ela trabalha, ela se esfola e nada dá certo, é porque quem vai casar com uma viúva. Mas o texto afirma, na verdade, que ela encontra um homem chamado Boaz, fazendeiro. Como com uma moabita vai se casar com um fazendeiro? Se perguntasse para Ruth: Ruth, você ficou com Noemi para casar com Boaz? Ela ia responder: não. Quando eu fiquei com Noemi, eu fiquei pelo Deus dela. Eu fiquei para ficar com ela. Por isso que eu disse para você que quem tem relacionamento com Deus tem que estar preparado para ter portas que você nem imagina que você vai alcançar. Quem tem relacionamento com Deus, te prepara. Não fica preocupado, não. Você tem a bênção de portas que não são humanas. E ela se casa com Boaz. E Boaz, na verdade, olha isso aqui, gente. Ela só tinha relação, ela era uma moabita, alguém que não era judia. Fica com Noemi, decide colocar Deus no centro do coração dela. E Deus honra com a sua palavra, com aqueles que colocam Ele no centro das suas vidas. E sabe o que ocorre? Boaz tem um filho. Com Ruth se casaram. Qual o nome do filho? Obed. Quem é Obed, pastor? Pai, avô de Davi. Só Davi. Na genealogia de Cristo, querido. Oh, aleluia. Na genealogia de Cristo tem o sangue de Ruth. Como com uma moabita, como uma estranha. Como que a linhagem dela entrou na genealogia de Jesus Cristo, gente? Eu vou te responder. Porque ela viveu o que o coração não sentiu, o que os ouvidos não ouviram. Jamais ela imaginaria que ela seria a bisavó do maior rei da história da nação israelita até hoje. Jamais ela imaginaria a bênção que ela alcançaria. Por isso que eu disse para você, querido, que quem tem relacionamento com Deus, quem tem intimidade com o papai, como diz alguns irmãos, fica tranquilo, a tua história no momento pode ser difícil, mas você terá a revelação do Espírito Santo na sua vida. Você terá a revelação do Espírito Santo na sua vida e você viverá o projeto, a obra que Deus tem programado para você. Vou te contar uma coisa para partir para o encerramento. Você sabia
que Deus te fez para você viver a revelação dele, não a sua revelação? Qual é o seu plano? Qual é o teu sonho? Qual é o teu planejamento? Eu digo para você uma coisa nessa noite. O teu planejamento diante daquilo que Deus tem para você, querido. Gente, queridos, quem vive a revelação com Deus tem algo diferente. Quem vive a revelação com Deus vai ver mar vermelho se... Quem tem revelação com Deus, irmão, você acha que Moisés imaginava que o mar vermelho ia se abrir, senhores? Hã? Você acha que Moisés imaginava que o mar vai se partir no meio? Como que vai fazer esse negócio, irmão? Como? Ele não imaginava isso. Ele não imaginava. Mas Deus sabia. Moisés, eu tenho uma coisa para você que você nem imagina. Vem para cá. Desce. Entra no mar. Tá se abrindo? Tá vendo? O quê? Tá se abrindo. 7 metros, 15 metros. A Bíblia fala que a terra ficou seca. Nem encharcada. Você já viu, querido? Eu já molhei chão. Eu passo pano em casa. E quando eu passo pano, como que o chão fica? Molhado. Agora aqui o negócio foi tão fantástico. Aleluia. Que quando o mar se abriu, Deus disse, eu vou deixar até a terra seca. Quem pode dar glória, dá glória. Deus estava dizendo para Moisés, aquilo que você não planejou, aquilo que você não pensou, aquilo que você não sonhou, eu farei você viver, Moisés. Pode passar em paz. Pode passar tranquilo. Pode passar tranquilo. E você viu o meu milagre acontecendo. Te prepara. Prepara-te, ó homens de Deus. Prepara-te, mulher. Não desista da oração. Não desista da revelação. Deus vai te revelar coisas maiores do que você imagina. Deus fará você viver coisas grandes que nem você planejou de viver. Porque Ele é Deus. Eu vou repetir, porque Ele é Deus. Eu vou repetir, porque Ele é Deus. E Ele não desampara os seus filhos. Ele não desampara os seus filhos. Ele não desampara. Sucesso humano você consegue. Mas bênção recalcada, sacudida e transbordante, é só da parte de Jesus Cristo para a sua vida. Então é o seguinte, eu quero fazer um conselho para você nessa noite. Olha, para de ficar criando só projetos humanos. Para de viver uma vida da matemática, 2 mais 2, e começa a ter relacionamento com Deus, para viver aquilo, para alcançar aquilo que nem você imagina. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, estou orando só para o meu filho ser salvo. Se eu te contasse que vai vir tanta gente que vai ser salva, não vai ser só o teu filho. Pastor, estou orando só para a porta. Rapaz, pode orar pela uma porta, rapaz. Mas tenha relacionamento com Deus. Vai ser maior na sua vida a bênção do Espírito Santo para você. Você sabia que Abraão teve dificuldade? Sabia que Abraão teve dificuldade para isso? A Bíblia fala o seguinte, para você entender. O texto afirma que Deus prometeu um filho para quem? Para Abraão. Não foi isso? Quando Deus chamou Abraão, ele tinha quantos anos de idade? Quantos anos de idade ele tinha? 75. 90 anos,
Deus reafirma a promessa. Quando Deus reafirmou e disse: Abraão, sai da tua parentela, vem para cá, eu te farei uma nação. Para encerrar já. Aí um dia, Deus falou assim para ele: olha, eu vou te dar um filho. E o nome dele, Deus, quem deu o nome para Isaac foi Deus, viu? Vai ser Isaac, vai ser sorriso. E essa criança será filho homem. Mas aí a criança não vinha. 99 anos, ele fez uma cirurgia no prepúcio, né? Não preciso desenhar aqui, você já sabe. Imagina aquela dor com pedra, pá! Coitadinho do Abraão. Deus falou para ele: com 99 anos, vamos tirar esse negócio aí. Já não tinha, já era velho. Só vai arrancar só a pele. Mas arrancou. E era na pedra. Maceta. Quebrou, cortou. A partir de hoje, você é minha nação. Pensa bem, olha o que Deus faz, irmão. Parece uma piada, né? Você sabia que a circuncisão é com crianças novas e depois é só cirurgia? Mas aqui ele fez velho, tadinho. Ele nem para andar, acho que o bichinho andava. É que ele está filmando aqui, não dá para falar. Mas teve um caso da minha família que casaram ele era de idade. Meu irmão, a outra de idade era tão fogorosa que ele fugiu da casa e foi parar em casa e dizia: eu estou fora. Ele ali é o demônio incorporado. Mas aqui nesse caso, os dois, Sara é velhinha. Já viu aquele casal de velho? Viu aquele casal de velho? Como que anda, é? Oh, meu Senhor. Aí Deus fala assim, ó: Abraão, você vai ter filho. Coitado do homem, irmão. O seu homem não consegue nem mexer a costela. Imagina fazer outras coisas que você já sabe. Mas Deus disse para ele assim: você vai ter um filho. Olha o milagre de Deus, parece brincadeira. Aí ele, como ele está velho, ele diz para Deus assim: Deus, tu não disse para mim que eu teria um filho? Eu já não consigo mais ter filho, eu já sou velho, eu já sou de idade, eu quero um filho. Deus, ele está na tenda. Deus diz: vem para cá, sai da tenda. Olha isso aqui, ó. Sai de quem? Da onde? Da tenda. A tenda limita a tua visão, irmão. A tenda é a racionalidade, irmão. A tenda, a matemática. Você fica com essa conta, irmão. Meu Deus, você já sabe que você não vai pagar. Não adianta você rever, você já sabe. Meu Deus, que dificuldade que você tem de perceber, de você ver a mesma coisa, todo dia ficar bravo, todo dia pela mesma coisa. Você é igual eu, irmão, com a conta de luz de casa. Todo mês com a luz eu fico bravo, irmão. Eu já cheguei à conclusão: não dá, ali não vai. Ali tem alguma coisa errada. Mas a gente fica vendo a conta. Deus falou para ele assim: vem para cá, sai da tenda. Rapaz, eu estou percebendo que a sua visão só está com Isaac. Eu estou percebendo que você, quando ouviu minha promessa, você só está acreditando em Isaac. Vem para cá, rapaz. Eu vou te dizer o que eu tenho preparado para você. Conta a estrela. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100. Deus diz: conta mais. Não dá para contar mais. Conta a areia que está aí. Ele diz: eu não consigo contar, é muita areia. Abraão, eu não prometi só Isaac para você. Aquilo que eu tenho para você, a geração que vai ser de você, vai ser incontável, Abraão. O que você está preparando para você mesmo é inferior àquilo que eu tenho para você. Enquanto você está vendo só Isaac, eu estou vendo meu filho Jesus Cristo na sua geração. Aleluia. Claro, parafraseando, viu, irmão? Parafraseando, não foi isso que Deus falou. Aquilo, você vai ter muitos filhos. Aleluia. Você vai ter muitos filhos, irmão. Os muçulmanos é filho de quem? De Abraão.
Os judeus é filho de quem, irmão? Os iraquianos é filho de quem, irmão? A Palestina é filho de quem, irmão? De Abraão! Tudo que vocês veem aí, descendência desse homem. Aleluia! Você está entendendo? Quando você vive um planejamento dentro da tenda, Deus está dizendo para Abraão, sai da tenda para ver aquilo que eu tenho preparado para você. Sai da tenda para enxergar a porta aberta que eu tenho para você, Abraão. Aleluia. Aleluia. Para de querer porta aberta. Aleluia. Eu preciso encerrar. Eu estou com 40 minutos quase. No Apocalipse tem um contexto que fala assim, acho que Apocalipse 3, 5 ou 6. Vê na minha mente. É assim, ó. Disse Deus à igreja, a Filadélfia, eu pus uma porta. Vamos repetir? Eu pus uma porta. Mais alto. Eu pus. Presta atenção, em nome de Jesus. Se vocês conseguirem encontrar para me falar certo, é melhor. Para encerrar isso aqui. Vou repetir. Eu pus. Vamos falar mais alto? Eu pus. Gente, o texto não é assim, ó. Tem uma porta aberta, tá? Ó, tem uma porta aberta. É uma coisa. Filadélfia, tem uma porta aberta para vocês. Ou seja, se eu estou querendo uma porta aberta, eu vou encontrar, porque há uma porta aqui. Isso se chama, aquilo que eu acabei de pregar para vocês todo esse tempo, nesses 40 minutos, afirmando para vocês mais uma vez que isso aqui é racionalidade, ou seja, portas que estão fechadas, que você consegue abrir. Tem problema que você consegue resolver. Tem problema, tem luta, tem dificuldade, tem situações que você consegue resolver. E tem situações também que Deus também te conduz para você abrir. Filha, filho, vem aqui. Aqui está a porta. Deus, a porta está trancada. Achou? Qual? 3:8. Escolha, me dá aqui para me ler. 3:8, por gentileza. Eu vou ler para você. Isso aqui, ó. Eu sei das suas obras. Ó, melhorou ainda, graças a Deus. Eu sei das suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Pus. Ou seja, Deus não está falando o seguinte, ó. Eu conheço as suas obras. Não só tem uma porta, porque a porta você pode abrir. Se ela está trancada, Deus pode destrancar. Pastor, mas por que você precisa falar isso? Porque a Bíblia está escrito. Não tem assim, ó, encontrar uma porta, mas o texto, o que o texto está dizendo? Eu pus. Ou seja, não tinha porta. Vamos supor, não tem porta aqui. Deus está dizendo, eu vou pôr. Do nada. Tum! Aleluia. Eu conheço as suas obras. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você, filha. Mas Deus, a porta está trancada. Deus, os seus olhos humanos, Deus não está dando certo. Deus vai falar, deixa essa porta. Eu vou colocar uma porta que você nem está enxergando. Quando você vê, a porta vai estar lá, aberta. Aleluia. Não vai nem precisar você abrir a maçaneta. Quando Deus dá completo. Quando Deus dá para exaltar. Quando Deus abençoa, está abençoado. Aleluia. Quando Deus dá, está dado, irmão. Aleluia. Quando Deus dá, não dá pela metade. Quando Deus dá, não dá com 50%. Quando Deus dá, não precisa nem do teu esforço, irmão. Nem da tua mão, irmã. Está na mão de Deus.
Aleluia! Eu quero profetizar uma bênção na sua vida nessa noite. Eu pus uma porta aberta. Quem vive uma vida de revelação, de intimidade com Deus, uma vida com Deus, te prepara para viver uma vida espiritual. Te prepara para viver uma vida com Deus. E uma vida como essa, apertado, sem nada, desempregado, filho desviado, filha desviada, família desviada. De repente, você vai ver voltando, você vai ver, de repente, do nada você vai se levantar, de repente, do nada você vai se erguer, de repente, do nada você vai brilhar, do nada. É Deus abrindo, é Deus colocando porta onde não tem porta, é Deus exaltando aonde não tem exaltação, é Deus honrando aonde não tem honra, é Deus levantando quem está caído, está morto, é Deus ressuscitando na verdade quem está morto, é Deus abrindo. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia, não diga nessa noite, Deus, está tudo apertado, Deus, está tudo difícil, não diga isso pelos olhos humanos, porque o livro fala, no Salmo 121 também dizendo, elevo meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro, oh glória, da onde me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia, sabe por que, querido, o socorro vem dele? Porque ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu perguntar para você nessa, para nós orarmos. O que você busca nessa noite? O que você busca nessas terça-feira que você veio? Nessas duas e essa terceira? Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você tome posse disso nessa noite, amém? Eu vou profetizar sobre a sua vida, você vai viver algo. Aleluia. Toma posse. Você vai viver algo que não vai ser novo, porque não é novo. Deus tornará existente aquilo que não existe. Recebe nessa noite a palavra do Espírito Santo. Deus fará você se surpreender. Eu vou profetizar e continuar profetizando. Deus fará você viver coisas ainda nesse ano que você não desenhou de 2022, você não projetou. Deus fará você viver coisas inexplicáveis. Deus fará você viver coisas inexplicáveis e vai ser de repente, vai ser de uma hora para outra, vai ser da noite para o dia, vai ser do dia para a noite. Quando você vê, quando você abrir os olhos, quando você se aperceber, você vai dizer, meu Deus, eu orei por coisas, ganhei coisas, nós falamos isso, o que eu estou ganhando hoje foi coisas que eu orei no passado. Não vai ser assim a frase, vai ser assim, meu Deus, eu estou recebendo coisas que nem eu orei, aleluia, nem eu busquei, oh glória, aleluia, aleluia, nem eu jejuei para isso, nem eu fui crente para isso, nem eu busquei tanto a Deus para isso. É a abundância de Deus, é a bênção de Deus, é a força de Deus, é a honra de Deus, é a glória de Deus, é a exaltação de Deus. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Deus, aleluia, meu Deus, que noite abençoada nessa terça-feira, que para mim está sendo muita bênção, irmão, sinceridade, não é porque eu estou pregando não, mas tem mudado muito a minha vida, tem me acalmado a minha alma, meu querido, porque é momento na nossa vida, que Deus tem que criar uma porta. Há momentos em nossas vidas que Deus tem que criar uma história com nós. E esse é o itinerário que Deus tem para você hoje.
Pastor, como que eu faço para mim ter essa intimidade com Ele? Pastor, como que eu faço para mim viver isso? Não basta só aceitar Jesus. Não basta só vir na igreja. Você tem que ter o Espírito Santo em você. Eu vou repetir. Você tem que ter o Espírito Santo em você. Em total ligação com você. Em total ligação. Você precisa sair do evangelho comum, racional, para viver algo sobrenatural. Então eu quero te convidar nessa oração, não para a glória cair, irmão. Sinceridade. Ultimamente eu ando pregando a palavra, querido, não para fazer as coisas acontecerem. Eu tenho passado momentos que só Deus sabe, mas tenho ministrado a palavra com muita convicção. Eu quero que você faça oração não para me agradar. Se você quiser sentir a presença de Deus, se Deus quiser te honrar, vai te honrar. Mas a minha intenção é que esse culto venha frutificar na sua vida, venha acrescentar. Então eu quero que você possa dizer, Deus, eu quero ter esse relacionamento. Deus, eu quero ter essa presença contigo. Deus, eu estou orando por coisas que será que é tão pequeno assim? Será que você alcançou mesmo a bênção? Olha para o teu pastor nessa noite. Será que você realmente alcançou a tua bênção? Será que é isso só? Senhores e senhoras? Bom carro, uma boa casa, uma família de bem. Será que não tem coisas que você não sabe? Será que é por isso que você se sente um pouco vazio? Um pouco sem graça às vezes? Do nada você se sente meio fora? Talvez seja só eu falando. Talvez só eu que sinto isso. Será que às vezes dentro da sua casa você sente aquela coisa assim, diz, meu Deus, tem alguma coisa aqui que está faltando? Senhor, eu quero te agradecer. Pode ficar com os olhos abertos. Quero agradecer pelo meu carro, pela minha casa, pelas bênçãos que tu me deu. Deus tem me exaltado bastante. Deus tem me exaltado muito, Senhor, mas tem uma coisa. Será que é só isso mesmo? Para pensar. Será que não tem uma cadeira no Egito para você sentar e você está feliz aonde você está? O Egito está te esperando para você ser vice-governador? Será que você está no deserto apacentando a ovelha de Midian, em Midian, e Deus tem algo maior com você para ser o Moisés, o libertador do povo, e você está em Midian dizendo, muito obrigado, Deus, está muito bom aqui. Você tem que entrar na revelação de Deus, como entrou Pedro. Por isso que Jesus disse, Pedro, quem te revelou foi meu Pai. Pastor, me faça entender para fechar a palavra. Você tem que dizer para Deus assim, Deus me revela. Me revela, Senhor. Porque Jesus ficou contente com aquela resposta, porque a resposta de Pedro era a revelação do Pai através de Pedro. Ou seja, tem bênção que chegará a você pela revelação do Espírito Santo através da sua vida. Mas isso é um altar só seu e não meu. É uma oração que pertence só a você e não a mim. E que eu possa te conduzir a você refletir e a orar junto comigo agora. Feche teus olhos, por gentileza. E quero que você faça uma oração, na verdade, a Deus, com o teu corpo, com a tua alma. E diga ao Espírito Santo, se você quiser levantar suas mãos um pouco para os céus, se cansar. Diga para Deus, Senhor, me revela. Aleluia. Estou tentando, estou lutando, Senhor. Estou avançando em tantas áreas. Me revela, Senhor, esse problema. Essa causa, será que essa causa é comum mesmo? Meu Deus, que noite abençoada é essa, Senhor. Aleluia. Tenha intimidade com o Espírito Santo nesse momento para receber essa poderosa palavra sobre a sua vida.
Tenha intimidade com o Espírito Santo nessa noite para receber essa poderosa palavra sobre a sua vida. Aleluia. Oh, glória ao Senhor Jesus. Oh, eterno Deus. Nos revela. Tem uma intimidade com o Senhor. Tem uma intimidade com o nosso Salvador. Me revela para entender se essa causa que está acontecendo é normal. Me revela. Aleluia. Oh, meu Jesus. Tu apareceu na boca de Pedro. Se o altar está quebrado, restitui para falar de novo. Mas nos faça viver, meu Deus, aquilo que na verdade está perdido. Nos faça, meu Deus, a viver aquilo que ainda a minha mente não alcançou. Oh, aleluia! Oh, meu Deus, tem muita bênção retida, tem muita salvação retida, tem muito problema retido, mas abra nossa mente nessa noite para enxergar, meu Pai. Nos revela nessa noite, na madrugada, nos revela andando na rua, Senhor. Nos revela em visões, Senhor. Nos revela porque tudo vem de Ti, tudo vem do Senhor, tudo vem da Tua palavra, tudo vem de Ti. Me revela ainda mais o que eu tenho para viver, meu Pai. Nos revela nessa noite, meu Pai, sobre a nossa realidade. Oh, aleluia! Me revela nessa noite, meu Deus, se essa causa que está dentro da minha casa, se essa causa que está dentro do meu serviço, se esse negócio que está acontecendo comigo é de ordem natural, me revela nessa noite, meu Pai. Querido, Deus vai falar com você. Deus falará com você, como Deus já está falando com você. Nos revela a viver, nos revela a ter, a ser, a vivenciar as evidências da promessa ainda não sentida. Foi isso que saiu da boca de Pedro. Tudo através da revelação. Coloca as horas espirituais. Coloca pensamentos espirituais. Nos faça viver coisas grandes. Essa é a terça-feira que nós encerramos, mais uma vez, determinando que nem tudo é humano, mas a parte espiritual é a parte superior para viver ainda muito mais que está perdido. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Aos irmãos que estão online, Deus abençoe. Tome seu assento, por gentileza. Pode terminar a live aí. Deus abençoe a todos os irmãos. Queridos, vamos ofertar.